A gente volta aqui com o TV Mar News, dessa vez para a gente falar sobre política. Mais além que isso, né? A gente vai conversar aqui no estúdio sobre a participação da mulher na política. Ainda há muito que caminhar e a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio Jamile Coelho, ela que é vice-presidente do Instituto de Direito Eleitoral aqui de Alagoas e vai falar sobre essa temática com a gente. Muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos e a todas, tudo bom? Quando a gente fala sobre a participação da mulher na política, a gente percebe de fato, né, Jamile, que ainda tem muito que se caminhar. Como você ressaltou, a gente conversando aqui antes de iniciar a entrevista, conversando aqui nos bastidores, nós somos metade da população, somos metade do eleitorado, mas a nossa representatividade na política ainda é muito pequena, né? Exatamente. E começa no Congresso Nacional, né? Nós somos apenas 15%, então assim, essa conta não fecha. Aqui em Alagoas, por exemplo, dos 27 deputados estaduais, 5 são mulheres. Dos 9 deputados federais, apenas uma mulher. Na Câmara de Vereadores, 23%. Aqui em Maceió, 23% das cadeiras são ocupadas por mulheres. E nas 102 prefeituras, somos apenas 22. Então, quando a gente confronta esses dados com o perfil eleitoral e com a quantidade de mulheres que existem na população, a gente vê que as mulheres não estão tão bem representadas assim. E a intenção do IDEA, do TRE, do TSE, de todas essas entidades que trabalham com política e com direito eleitoral é fomentar a participação das mulheres, né? A gente entende que as mulheres já começaram muito tarde. O voto só foi estendido como direito às mulheres em 1932, mesmo assim, para aquelas que eram casadas com autorização do marido e as viúvas e solteiras se tivessem como se sustentar, né? Se provessem o próprio sustento, o que era muito difícil naquela época. Em 1946 foi que o voto se tornou obrigatório para a mulher, porque antes era facultativo e nessas condições. Então a gente já parte de uma linha atrás para chegar no mesmo lugar. E fora isso, tem todo o contratempo do que é ser uma mulher na cultura que a gente vive hoje. Exatamente. Quando você fala na cultura que a gente vive hoje, é uma situação cultural? É uma situação cultural. O que se viu não é que a mulher não tenha aptidão ou que não tenha interesse, né? A mulher precisa lutar para ocupar os espaços de poder. E poder não se cede. Poder não se cede com facilidade. Então, a gente vive num ambiente muito machista, numa cultura de patriarcado, onde a mulher foi reservada às coisas domésticas e aos homens às situações de Estado, né? O ambiente externo na casa. Então, é muito cultural mesmo. O que se viu, por exemplo, essas políticas afirmativas, elas começaram em 1995, com uma lei de autoria da senadora Marta Suplicy, salvo engano. E eles estipulavam 20% de cotas das cadeiras das mulheres. Exatamente, são essas políticas afirmativas que são muito importantes, porque se a gente for esperar o tempo, ele simplesmente vai ser muito longo, né? Para você ver, de 1932 para cá, 1934 foi a primeira eleição, eram 2% de candidatas, muito pouco, e até hoje, a gente está em 2020, somos apenas 15% ocupando as cadeiras no Congresso Nacional. Então, você vê que é um tempo muito longo, né? Quase 100 anos, e a gente ainda não atingiu a paridade. Então, houve essa lei em 1995, de 20%. Depois, essa lei, com a lei das eleições, que é a 9.504, de 97, essa cota foi aumentada para 30% e estendida para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa e na permanência na Câmara de Vereadores. Mas o que se viu foi alguma fraude, porque antes o total desses 30% era sobre o que o partido ou a coligação eventualmente poderia apresentar de candidatos. Se viu uma burla, porque se você pode apresentar, digamos, 100 candidatos para determinado cargo, porque você pode fazer isso até 150% das vagas, eles apresentavam 50 homens e entendiam que com isso estavam representando a cota. Em 2009, olha só, 12 anos depois, foi que se modificou a forma como esse cálculo era feito. Então, necessariamente, de acordo com a quantidade de pessoas que você vai apresentar, você tem que ter a cota de gênero. É uma cota de gênero, ou seja, você não pode apresentar uma chapa 100% de homem, não pode apresentar uma chapa de 100% de mulher, só que a gente vê que essa cota de gênero ainda beneficia as mulheres, porque, como eu disse, a política é um ambiente muito masculino, né? É um ambiente muito machista. As pessoas dizem que política não é para mulher, mas é sim. Pois é.
a falta de interesse das mulheres na política, Jamile, ou a falta mesmo de estrutura para que essas mulheres participem ativamente da política? A falta de estrutura, a falta de apoio, a falta de cessão de poder, né? Houve um avanço bem significativo na última gestão da ministra Rosa Weber, num dos últimos dias dela à frente do TSE, porque em consulta, ela e o pleno, o restante do pleno, entenderam que esses 30% eles também têm que estar na composição partidária, nos diretórios, na executiva, porque senão as mulheres não vão conseguir. E são os partidos, nós não podemos hoje ser candidatas sem estar afiliada a algum partido, que decidem quais são as pessoas que vão ser candidatas e que decidem mais ainda para onde vai o fundo partidário, que era uma outra situação. Depois de 2009, se viu que teria que ter essa participação das mulheres sobre o total de candidatas apresentadas, mas não se dava condições, não se dava estrutura. Então, o STF, em 2015, uma ação direta de inconstitucionalidade, ele veio a decidir em 2018 que a mesma proporção de candidatas mulheres deveria receber o aporte em igual proporção de fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, que é o famoso FEFEC. Quando se fez isso, ou seja, quando se deu às mulheres as condições de estrutura de campanha, de marketing, de jurídico, de contabilidade, porque há muito tempo a política deixou de ser para amadores, ela hoje é extremamente profissional e mais ainda porque você conta só com financiamento quase que exclusivamente público, né, desde que as pessoas jurídicas foram afastadas do financiamento e que a gente não tem cultura de fazer o crowdfunding ou a vaquinha, nós não temos a cultura de financiar o político, que se percebeu ainda mais a necessidade de se auditar os valores da prestação de contas. Então, você tem que ter realmente uma estrutura amarrada, uma estrutura profissional. Quando se deu essas condições, foram as eleições gerais da última vez, nós aumentamos a participação em 50%. O nosso referencial era baixo, realmente, né? Éramos apenas 10% no Congresso Nacional, viramos 15%. E aí, com essa política afirmativa, hoje eu vejo que é extremamente necessária essas cotas, para que você consiga chegar no mesmo lugar, porque nós temos muitos obstáculos, é uma questão cultural. As mulheres, né, ficam com a sobrecarga doméstica, os filhos, os colaboradores, que são os companheiros ou os esposos, muitas vezes acham que ajudam, mas o interessante não é ajudar, é realmente participar, né, porque quem toma conta da casa é quem vive na casa. Mas a gente ainda tem uma cultura muito arraigada, né? Ser profissional como mulher já é difícil por conta de licença maternidade. Na pandemia a situação se agravou porque nós somos suportadas por outras mulheres que tiveram que ficar em casa. Então, automaticamente, isso foi para a mulher cuidar da casa, da comida, da aula online, das tarefas, né? Quando você tem um companheiro que ajude, melhor, mas eu nem gosto desse termo ajuda. Esse termo não né? serve. A divisão sexual do trabalho ela tem que ser equilibrada e a gente viu como é difícil. Para a mulher chegar no mesmo lugar que o homem, ela tem que fazer o dobro do esforço. Só para a gente encerrar, Jamile, eu queria que você pudesse falar, a gente tem vivido um momento muito conturbado de forma geral, mas a política brasileira ela vem capengando há muito tempo já, né? Qual a importância da participação da mulher na política? A maior participação da mulher na política brasileira poderia mudar a política brasileira? Com certeza. Nós temos exemplos de estados, nível país, que são organizados por mulheres, até a Alemanha, por exemplo, que tem os países de origem nórdica, que tem 10% das mulheres comandando como chefe do Poder Executivo, tem uma situação muito melhor. E o que eu conclamo às mulheres, e aí eu vou até olhar para cá, é para que se interessem por política, porque não há outra forma da gente mudar a política senão através da política, né? Votar, ser votado é imprescindível, é a chance que nós temos de eleger os nossos representantes, de quem vai falar pela gente. E, por exemplo, se as mulheres não estivessem no Congresso, dificilmente uma lei do feminicídio, né, que é o homicídio praticado contra a mulher pela simples fato dela ser mulher, normalmente através de violência doméstica com um companheiro, um ex-companheiro ou esposo, essa lei não teria passado. Se a gente não tivesse mulheres, a Lei Maria da Penha, que é de violência também não teria passado. Então, só mulher para entender as demandas que ela precisa. E se você parar para pensar, todas as demandas das políticas públicas estão vinculadas à situação da mulher. A educação, uma creche de qualidade para se ter onde deixar o filho
quando se vai trabalhar, né, a saúde, o transporte público, a segurança, infraestrutura, esgotamento sanitário, quando chega a água. Então, assim, todas essas políticas precisam da participação da mulher. Então, se nós somos tão importantes, né, no eleitorado, sem as mulheres, os homens não se elegem, vamos encarar isso. Hoje já tem muita situação na legislação que ampara essa eleição e começar a fiscalizar, inclusive esse ano, o cumprimento das cotas vai ser muito rígido. Já tem novos mecanismos na resolução para que não existam candidaturas laranjas ou candidaturas fictícias, porque o que se quer é a paridade realmente na política e para que isso se estenda a toda a sociedade, que aí será uma sociedade mais justa e igualitária. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, Jamília. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade, tá bom? A gente vai agora ao vivo com Fernando Palmeira, que traz informações para a gente a respeito da reabertura das igrejas católicas diante dessa situação de pandemia. Fernando, muito bom dia mais uma vez para você. É isso mesmo, Porlane, já aqui na Cúria Metropolitana, no bairro do Farol, depois que o arcebispo metropolitano do Antônio Muniz Fernandes fez uma live, já fazendo os preparativos, já anunciando a retomada cautelosa dos eventos evangélicos, aliás, dos eventos principalmente da Igreja Católica no seu afã de evangelização, as missas, a presença do público nos templos da Igreja Católica. E aqui a gente vai saber de perto como está essa programação lenta, gradativa e buscando segurança total diante da pandemia. Estou aqui com o padre Valmir Galdino, ele que vem nos falar exatamente sobre toda essa preocupação, como é que realmente estamos aí aguardando o momento exato de receber os fiéis em nossos templos católicos. Um abraço, prazer revê-lo. Prazer, bom dia. Estamos justamente nessa fase realmente de organização. A reabertura acontecerá dia 15, é um sábado, 15 de agosto, festa Nossa Senhora da Assunção, e nós estamos preparando as nossas equipes, os nossos agentes de pastorais para esta abertura, planejando, fazendo marcação nos bancos, na igreja, providenciando todos aqueles utensílios de proteção. A igreja teve uma preocupação de reunir, além do clero, reunir também especialistas, médicos, para então colocar em prática todo esse protocolo, todas essas orientações, enfim, como é que estamos no distanciamento, no uso de máscara, também do álcool em gel. É verdade, a igreja está preocupada com a vida, né? Com a vida. Houve muitos encontros de padres. Foi formada uma comissão de padres e médicos especialistas, né, nessa área de infectologia para planejar essa reabertura. Foi feito um plano, né, um projeto de reabertura. E aí nós estamos seguindo as indicações da Organização Mundial de Saúde, o decreto da Prefeitura, o decreto do Governo do Estado e nos organizando nesse sentido para o dia 15. Portas e janelas deverão permanecer abertas, principalmente quando o fiel estiver ali assistindo à missa, fazendo parte de algum ato litúrgico. Sim, portas e janelas sempre abertas, sem ventiladores, sem máquinas de condicionadores de ar, para facilitar a circulação do ar. Essas são medidas também para a participação na celebração da Santa Missa. Há uma recomendação que, no caso da comunhão lá, receber a hóstia, será na mão do próprio fiel? Sim, porque a igreja possibilita a comunhão na boca e a comunhão na mão. Contudo, nesse momento, só a comunhão na mão. Então, antes do fiel comungar, a mão do fiel será higienizada, como também a mão do sacerdote, do padre. Então, antes e depois, higieniza as mãos com álcool em gel. Cerimônias festivas onde pode acontecer a aglomeração de pessoas, como é que a igreja está preocupada com isso? Como vai lidar com esse tipo de manifestação aí? As nossas celebrações serão breves, serão curtas. Não teremos celebrações festivas com muita gente, não. Sempre no número reduzido. Hoje, a lei diz que para as cidades do interior, 30%, né, a ocupação dos fiéis, né, no templo. Para a capital, 50%. Contudo, isso vai depender do tamanho da igreja, do espaço físico, para esse distanciamento. Então, nesse momento não é hora de celebrar festas,
grandes eventos de forma nenhuma. Festa de interior, festa de padroeira, praticamente tudo isso suspenso, ficará apenas na liturgia, nas orações e com a exigência desse limite de público. Sempre o limite vai ser observado. Então, festa de padroeiro com limite limitado, procissão a gente não vai ter nesse momento. Então, é esse o nosso modo, o nosso jeito de celebrar por enquanto. A fé, antes de mais nada, é consciência. É algo que é muito subjetivo de cada um de nós. Os rituais, as festas, isso vai ficar para um momento mais propício. Mas visitar um templo, respeitar o número de fiéis e as demarcações para evitar a distância entre um fiel e outro, além de ter cuidado no contato direto com as pessoas, enfim, o contato é mais com a fé, com Deus, e que, novamente, as igrejas católicas abrem as portas para as multidões, para o seu público, mas de forma moderada, controlada, dentro de tudo que preconiza as orientações e os protocolos das autoridades sanitárias. Daqui da Cúria Metropolitana de Maceió, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News com Porlane Santos. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação, Fernando, e a gente vai mostrando para vocês agora como é que está a situação do nosso estado diante da contaminação do novo coronavírus. Mostrando para vocês a atualização aqui do nosso boletim atualizado com a data de hoje. 62.240 pessoas já se contaminaram oficialmente com o novo coronavírus desde o início da pandemia aqui no nosso estado. Dessas pessoas, 53.478 já estão recuperadas da doença. Atualmente, nós temos 1.099 casos suspeitos, ou seja, 1.099 pessoas com casos em investigação, e nós temos aí a marca de 1.594 óbitos confirmados por conta do novo coronavírus oficialmente. A gente passa para a próxima imagem, mostrando para vocês também como é que está a ocupação dos leitos aqui para nosso estado. Nós temos 57% de ocupação dos leitos para UTI por conta do novo coronavírus, 23% dos leitos para quadros clínicos também estão ocupados, e a gente tem aqui também 12% de ocupação das UPAs por conta do novo coronavírus, né? E a gente traz informações para vocês aqui. Olha, em 24 horas, Alagoas registrou 1.248 novos casos confirmados e 13 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados por dia voltou a ser na casa dos 1.000 durante esse fim de semana. Das 13 mortes, 4 foram de pacientes que moravam aqui em Maceió e 9 de pessoas que residiam em municípios do interior. Antes de encerrar o TV Mar News, vamos abrindo então o portal Gazeta Web para você, para que a gente possa acompanhar as principais informações dessa manhã, acessando aqui www.gazetaweb.com, e você acompanha também a gente aqui, olha, na tua telinha também acompanhando a nossa programação, tá bem? Colisões deixam criança de 2 anos e outras 2 pessoas mortas na L220. Fatos ocorreram em Olho d'Água das Flores e Porto Calvo. Ao todo, 4 feridos. Supostamente embriagada, vídeo, mulher é detida por desacato a policiais na orla da Ponta Verde. Contratos de comissionados, o Ministério Público Estadual apura supostos atos de improbidade na Prefeitura de Coruripe. Partiu final, CRB e CSA se enfrentam nesta segunda pela semifinal do Alagoano. Estão nas agências. Vigilantes de Alagoas entram em greve para cobrar reposição salarial. Para usuários de 20 a 49 anos, campanha de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira, e a gente já mostrou para vocês quem deve se vacinar e como se vacinar aqui ao longo da nossa programação. Voltaria para pegá-la sob efeito de drogas, menor agride e ameaça a própria mãe no Agreste. Esses e outros destaques é só você acessar www.gazetaweb.com e você vai aí acompanhando toda a programação da TV Mar e ficando por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro, tá bom? A gente vai encerrando o programa de hoje. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência durante essa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã, então, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET. Até lá!